Vamos lá no Gustavo. O Gustavo deixou aqui uma pergunta gigantesca que reflete a situação de muita gente, tá? Então eu vou ler a pergunta dele todinho, a pergunta longa, sobre dívida, perda de casa, perda de carro, enfim, um monte de coisa, tá? Então vamos lá. Olha aí o Gustavo Almeida. Doutor, estou com uma dívida de 300 mil com o Itaú, sendo 200 mil em empréstimo, 100 mil de cartão. Bancos estão me ameaçando e não para de ligar. Tenho apenas uma casinha simples financiada em 30 anos. Paguei apenas 7 anos. Ainda continua ele. Tenho um carro de 80 mil quitado e 60 mil na conta. Mesmo assim, não dar o valor de quitar a minha dívida. Devo passar o carro para o nome de outra pessoa, já que no momento não consigo pagar essa dívida? Veja só, continua ainda. O dinheiro transferir para outra conta até que eles tentem baixar o valor, aí eu tento pagar? Não sei o que fazer, doutor. Tenho salário de 5 mil por mês e as minhas contas viraram a bola de neve. Não dei nada como garantia. Posso perder a minha casa única financiada? Tenho mais conta em outros bancos, porém, nos outros estou conseguindo pagar certinho. Então, vamos lá, começando do começo. O Gustavo tem aqui 200 mil de empréstimo e 100 mil de cartão no banco. Ele pode perder a casa dele? Não, ele não perde a casa dele. Por dois motivos. O primeiro motivo é que ela não pode ser garantia, ela não foi dada em garantia, como ele diz aqui, nos empréstimos. A casa, você não perde ela por dívida bancária. Você perde ela por dívida de imposto, você perde ela por dívida lá do condomínio, tá certo? Você perde ela por pensão alimentícia, mas por dívida bancária você não perde. Somente por exceção, para você perder a sua casa, você tem que dar a sua casa em garantia. Ele já disse aqui que não deu a casa em garantia. Então, a casa está livre. Ainda mais o seguinte, ele está dizendo que a casa é financiada. Seja a casa, seja o carro, quando é financiado, não, a casa você já não perde, tá certo? Mas aí o carro, por exemplo, quando ele é financiado, você pode vir a perder o seu carro? Pode. No questão do carro, você pode ser penhorado os direitos aquisitivos lá no banco que financiou o carro para você. Pode ser penhorado aquela parte que você já pagou, tá certo? O seu carro não pode ser buscado lá pelo oficial de justiça porque ele não pertence a você, pertence a terceiro, pertence ao banco. Mas isso é uma coisa muito rara da gente ver funcionar na prática, tá certo? Alguém perder carro financiado. Ainda mais quando o carro é utilizado para o trabalho, tá certo? É instrumento de trabalho. Então fica bem difícil. Então, respondido à questão da casa. Tem um carro de 80 mil quitado e 60 mil na conta. Mesmo assim, não dá o valor de quitar. Devo passar o carro para o nome de outra pessoa? Ele tem um carro que custa 80 mil reais. Já é um bom carro, custa muito mais que o meu, sabe? Então, ele pode ser penhorado? Sim, o carro pode ser penhorado, porque ele já está quitado. Então, o carro pode ser penhorado. Mas, doutor, eu devo 300 mil, o carro de 80 ele pode ser penhorado? Pode, amigo. Já não é tão pouco, tá certo? A lei proíbe, quando tem uma dívida desse tamanho de 300 mil, você penhorar uma coisa miúda, penhorar aí uma coisa que vale 3, 4 mil reais. Por quê? Porque o que for penhorado aí, ele vai simplesmente ser absorvido pelas custas. O processo tem custas e ele vai se perder no processo. Não vai satisfazer o credor. Agora, 80 mil já é algum dinheiro, né? Então, sim, o carro pode ser penhorado. Eu devo transferir esse carro para outra pessoa? Então, veja só, eu já respondi essa pergunta hoje, mas eu vou responder de novo. Se você transferir antes de já estar na justiça, essa transferência pode ser anulada, tá certo? Agora, se você transferir depois que o processo já tiver sido proposto, é fraude à execução, ela é ineficaz em relação ao autor da ação, ou como se ela não existisse, tá?
Se ele souber disso, se ele conseguir rastrear isso daí, ele pode penhorar o carro sim, tá? Agora, veja só, aí ele tem 60 mil na conta dele. Pode ser penhorado? Pode ser penhorado, 60 mil é algo em torno aí de 20% da dívida. Então, não é tão pouco dinheiro, tá certo? As contas até 40 mil reais, elas não podem ser penhoradas quando o dinheiro está na poupança ou numa aplicação financeira. Só que, às vezes, isso daí acontece, amigo. Penhora e depois você vai ter que embargar a execução lá e explicar que esse dinheiro aí é uma aplicação financeira e muito mais. Então, tome cuidado com o seu dinheiro, tá certo? Você pode vir a perder esse dinheiro. E será que o banco vai fazer uma proposta para você? Vai sim, ele vai fazer uma proposta. Eu vou te explicar para você entender como é que funciona a coisa. Vou explicar direto aqui, ó, na famosa lista negra do Banco Central. Veja só, isso aqui, ó, é a famosa lista negra do Banco Central. Então vamos ver lá o que acontece. Então, quando você tem aqui um valor como esse daqui, ó, que está em dia, está tudo bem. É um crédito que você tinha, que você está usando e tem problema nenhum. Aí, depois de um tempo, ela vai aqui para a vencida. Cerca de meio mês, 15 dias mais ou menos, ela vai aqui para dívidas vencidas, tá? Se atrasou, ela vai para dívidas vencidas. Aí você demorou mais? Quanto tempo? Até um ano, tá? A lei lá do Banco Central, a determinação do Banco Central, fala que até um ano ela tem que vir aqui para o prejuízo. Aí chegou aqui no prejuízo, amigo, é o fim da picada, né? Você vê aqui que essa pessoa tem 30 mil reais aqui de dinheiro, de dívida lá no prejuízo. Então veja só, se é dívida de cartão de crédito, você imagina, você deve 30 mil aqui para o banco e você não pagou de cartão de crédito. Mas a pessoa, o lojista que vendeu lá para o banco, que vendeu no cartão de crédito para você, vai cobrar isso do cartão, não é? No final do mês ele apresenta a fatura dele, o cartão tem que pagar ele. Se não pagou o cartão, é problema do cartão. Então, o que acontece? O banco ele tem que salvar um dinheiro para pagar aquela dívida ali. Ele tem que guardar um dinheiro para pagar aquela dívida. Então, você imagina, você já soltou 30 mil na praça e o banco tem que guardar 30 mil reais. Então, depois de um tempo, ele quer pelo menos liberar esse 30 mil reais dele. Por quê? Porque cerca de um ano depois da dívida, veja só, é possível que a sua operação tenha seguro. Às vezes você nem sabe que tem seguro, mas ele fez o seguro da operação para ele. Então ele recebe o seguro dele, tá certo? Veja só, ainda tem a questão do seguinte, isso está no prejuízo. Então, quando uma dívida está no prejuízo, o que acontece? Ele pode abater isso no imposto de renda dele, tá certo? Então, depois de um ano, mais ou menos, as coisas já ficaram melhores para o banco já está somente com aquele dinheiro preso. Às vezes ele recebeu o seguro, às vezes também jogou, às vezes não, com certeza ele abateu isso do custo dele lá no balancete contábil dele. Usou isso aí para abater o imposto a pagar, né? Banco não dá ponto sem nó. Qual é a única coisa que ficou ruim para ele? A única coisa que ficou ruim para ele é que ele está com o dinheiro preso lá. Então, se ele tira o seu nome ali do prejuízo, ele também vai poder liberar o dinheiro dele, amigo. Ele vai liberar esse encaixe monetário para pagamento de devedores duvidosos. Então, que aí que está o grande lance. Daqui a um tempo, ele vai te procurar para fazer um acordo, sabe? Isso se ele não cobrou na justiça. Sua dívida é alta, talvez ele cobre na justiça antes disso, tá? Mas se ele não cobrou, ou até se ele está cobrando e o processo vai demorar, que a gente sabe que as coisas demoram hoje em dia, aí ele vai te fazer uma proposta. Aí vem aquelas propostas maravilhosas. Fala aí, Guilhermão, você me devia 300 mil reais, me paga aqui, ó, 30 mil que tá tudo certo, a gente fica tudo beleza. Isso é bom? Isso é maravilhoso, uma proposta dessa é maravilhosa, mas você deve ter alguns cuidados. Vou dizer 2 cuidados que você deve ter. O primeiro cuidado que você deve ter é o seguinte, você deve ver se você tem certeza absoluta que você
consegue pagar essa dívida. Por quê? Porque nesse contrato que ele vai firmar com você, de acordo de dívida, ele vai falar, olha, o Guilherme aqui confessa que me deve 300 mil reais e ele vai me dar 30 para pagar. Então, se você não pagar os 30, ele vai te cobrar os 30 ou os 300? Ele vai cobrar os 300, irmão. Então, você tem que ter plena certeza que você vai pagar a sua dívida, tá? Então, você tendo certeza, você embarca no acordo. O acordo, tem gente que fala, nunca faça acordo. Não, não faça um mau acordo. Um bom acordo sempre é uma boa. Aí acontece o seguinte, a dívida era 300, você pagou 30. E essa diferença? Essa diferença ele vai fazer o quê? Ele vai jogar de novo naquela coluna lá, prejuízo, tá certo? E isso é ilegal. Isso acaba com o seu crédito. Quem tem o nome na coluna prejuízo não arruma crédito em lugar nenhum. Tem o rate muito baixo, tá certo? Então, o que você deve fazer? Você deve processar o banco. Sempre a primeira coisa que você deve fazer é reclamar. Reclame. A gente que tem um curso sobre isso já tem o formulário de reclamação pronto. Aí tem banco que tira? Tem banco que tira. Tem banco que não tira? Tem banco que não tira. Aí o que você faz? Você entra na justiça contra o banco, tá certo? O seu caso de 300 mil reais não cabe no juizado especial civil, é vara civil, tá certo? Mas aí você pode entrar na justiça. É o caminho que você tem. Agora dei para você uma verdadeira aula das dívidas. Espero que ajude a você, espero que ajude muita gente. Se você gostou, ó, dá o like aqui para fortalecer a gente. E vamos lá!